Hoje no Curiosidades Extreme, como foi feita a animação Force Bug Z? Bom, para começo eu nem fazia a mínima ideia de como se fazia uma animação, mas um dia eu tinha prometido que se o canal chegasse aos 5.000 inscritos, eu iria fazer uma animação de Force Bug Z. Então dentro de quase 2 meses, chegamos ao tão esperado número de 5.000 inscritos, então tive que começar a trabalhar. Primeiramente, foram longos tempos imaginando como eu poderia desenvolver algo que eu nunca trabalhei, que eu nunca manuseei, nunca fiz nada do tipo, e ao mesmo tempo imaginava que seria impossível. Mas como não sou um cara que quebra promessas, decidi então estudar um pouco a fundo. E só pelos vídeos, sites, apostilas, tudo que eu procurei para desenvolver a animação mostrou pra mim que eu teria um trabalho absurdo para criar esse filme. E eu tinha me esquecido que para desenvolver um trabalho desses precisamos de vozes, som ambiente, saber desenhar no PC, som de poderes, sons de socos, sons de passos, sons de tudo que existe. Foi aí que eu vi que tinha um longo trabalho pela frente, mas não desisti. Sinceramente falando, pensei em desistir várias vezes pelo fato de ter estudado, tentado de todas as formas. Comecei testando vários programas como Cinema 4D, Anime Studio, Blender, Pivot, entre outros milhares de mais que eu testei, mas nenhum eu obtive resultado. Programas como Blender, Cinema 4D exigem um conhecimento absurdo em animação e modelagem 3D, algo que eu nem fazia ideia de como começar a desenvolver. E provavelmente iria demorar mais tempo do que se imaginava para fazer FBZ se eu estivesse utilizando esses programas. Esses programas são tão complexos para fazer animação que se eu estivesse fazendo FBZ lá na época, até agora eu teria feito uns 25% do trabalho todo. E vocês já teriam até esquecido desse desenho, né? Sem falar que você tem que ter uma máquina razoável para poder rodar e renderizar as imagens que esses programas geram. Eu não estou falando que vocês são incapazes de trabalhar com Blender ou Cinema 4D, muito pelo contrário, se vocês estudarem, se dedicarem, vocês podem fazer trabalhos muito bons nesses programas. Eu tenho uma introdução que foi feita no Blender, sério, foram 2 semanas para fazer ela e foram 2 dias renderizando. Caramba, Taylor, você tem um PC muito ruim. Não, é sério, ele precisa de uma máquina boa para poder rodar liso. Bom, seguindo o assunto, o Pivot já era mais simples e fazia animações mais em personagens palitos ou em sprites, então ele não me atendia. Então, como não encontrei assistência nenhuma em softwares de desenvolvimento de animações, decidi eu mesmo estudar as animações e criar com meus próprios requisitos, ou seja, eu vou criar uma forma minha de criar animações. Pode ser que tenha algum produtor que já utilizou os mesmos requisitos que eu utilizei, mas vamos ao que interessa, né? Primeiramente tive que me organizar, desenhar os personagens, desenvolvê-los, achar quem iria dublar quem, para deixar no gatilho. Após isso fiz várias pastas no PC, separando coisa por coisa, pastas por pastas e criando várias pastas com nomes, cenários, cenas, personagens, animações e etc. Após isso, eu pesquisei mais a fundo os desenhos mais antigos e percebi que eles utilizavam várias fotos passando rapidamente, os mais conhecidos como FPS, então decidi procurar 3 programas que poderiam me atender muito bem. Um para poder desenhar, outro para editar fotos e fundos e um editor de vídeo básico para trocar os frames rapidamente. Após ter conseguido esses programas, vi que eu estava prestes a começar a animação. Já tinha todas as ferramentas em mãos, agora era só trabalhar, eu já estava com mais fé de que ia dar certo. Os desenhos de FBZ foram totalmente inspirados em Dragon Ball, pelo simples fato de ser mais simples e fácil de desenhar. Como assim? Vou explicar. Os traços de Dragon Ball são mais simples para mim, para poder desenhar, porque era uma coisa que eu desenhava desde pequeno. Então eu quero que vocês entendam que não se trata assim 100% de uma cópia, mas sim de uma inspiração, né? Eu me inspirei totalmente em Dragon Ball. Muita gente aí fala que se tirar as antenas, colocar uma orelha, tirar a cor azul dos personagens, dá pra você fazer o Goku ou o Gohan. Realmente dá, porque desde quando eu criei Force Bugs eu já deixei muito bem claro pra todo mundo. Force Bugs é inspirado em Dragon Ball. Na animação tem, Force Bugs foi inspirado em Dragon Ball, pessoal. Então vamos parar aí com essa ladainha de que é cópia, de que é plágio, que como se eu não soubesse o que eu estava fazendo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo e eu criei uma história utilizando os traços de Dragon Ball. Bom, primeiramente eram feitos
todos os desenhos no papel e depois eram copiados no PC no programa de desenho. Depois eu criava vários fundos e jogava na pasta cenários. Após isso eu juntava o desenho dos personagens com o fundo e então fazia vários desenhos para dar a sensação de movimento. Ou seja, eu criava os personagens, juntava com o fundo que eu criei no editor de fotos e depois jogava no programa para passar essas fotos rapidamente e dar a sensação de movimento. Então jogava cada imagem na pasta Frames. Após isso eu jogava as imagens no programa de edição e deixava cada imagem rodando exatamente no programa de edição. Era mais ou menos uns 10 milésimos ou 0,8 milésimos de segundo para poder passar rápido. Um cálculo rápido aqui para vocês sacarem o trabalho absurdo que deu. Eram feitos de 10 a 15 desenhos para 1 segundo de animação. Sem falar que o recomendável para uma animação ficar boa são 30 FPS, ou seja, são 30 desenhos para 1 segundo de animação. Essa é uma média aí para você ficar com uma animação muito boa. Mas eu fui obrigado a resumir essa etapa. Após isso, fui para as dublagens. Eu dublava um personagem de cada vez e uma cena de cada vez. Dependendo do tamanho da cena, os dubladores ficavam de 3 semanas a 1 mês sem dublar, porque eu sozinho demorava em média 3 semanas a 1 mês e meio para editar cada cena dependendo dela e deixar ela pronta para juntar com as outras cenas que eu já tinha feito. Após todas essas etapas, fui para a edição final, ou seja, juntar tudo o que eu já tinha feito. Cenas, músicas, erros de gravação, com os fundos musicais, sons ambientes, pancadaria, tudo que um desenho tem direito. Então parti para softwares de edição um pouco mais complexo, como o Sony Vegas ou até o mais simples Videopad, que eu utilizo até hoje. Resumindo, tudo isso foi feito com muita dedicação, paciência e muita força de vontade. Se você quer criar uma animação ou tirar os seus personagens dos quadrinhos e dar vida pra eles, ver eles falando, lutando, saiba que você vai ter que ter muita força de vontade. Saiba que você vai ter que ter muita força de vontade e muita paciência. Se você está pensando em fazer algo que tenha um resultado rápido, tipo vou fazer uma animação aí dentro de 1, 2 meses, desista imediatamente ou contrate uma equipe de animadores. Esse foi o Curiosidades Extreme de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito e deixa aquele comentário legal se você tem alguma curiosidade a respeito do canal, a respeito dos personagens que você já virou aí, beleza? É isso aí, se vemos no próximo vídeo e fui!